Olá pessoal, bom dia. Este é mais um vídeo do meu grupo do Facebook Família Verdade Política e do meu canal no YouTube. Bom pessoal, eu quero fazer um vídeo, quero falar sobre um assunto bem polêmico, mas assim, é polêmico, mas pra mim assim não é um assunto polêmico, porque eu consigo entender e respeitar a posição das pessoas. Eu quero falar sobre os igrejados e sobre os desigrejados. Esta, vamos dizer assim, essa nomenclatura de desigrejados, as pessoas que decidiram não fazer parte de nenhuma dessas denominações tradicionais. Né, e de não colocar, vamos dizer assim, um nome na denominação ou naquele grupo ao qual ela pertence. Eu tenho uma posição assim bem definida sobre isso. Eu quero expor aqui um pouco do meu pensamento. Né? Paulo, em uma das suas cartas, ele diz assim: quem come não julga quem não come, quem não come não julgue quem come. Né? O que acontece? Esse movimento dos desigrejados, ele tem surgido de uma necessidade. Né? As igrejas tradicionais, né, conhecidas as igrejas tradicionais, em um determinado momento elas se perderam, elas perderam o foco, elas se tornaram mais parecidas com um clube social do que realmente com aquilo que Deus quer de um grupo de cristãos. E então muitas pessoas saíram de dentro das igrejas tradicionais, as igrejas históricas, tradicionais, igrejas mais antigas, e começaram a dizer que você não precisa mais fazer parte de uma igreja, porque isso não existe, porque não é isso que a Bíblia diz, e tá, 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 e tá, 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 tá. Eu entendo assim muito bem essa posição, porque o que eu percebo? Há uma distorção no entendimento do que é ser uma igreja, do que é a igreja. Quando uma pessoa, um desigrejado, ele diz que Jesus, que Deus não fez igreja, igreja como instituição, ele está correto, porque nós não vemos isso na Bíblia. Não existe nenhum momento na Bíblia nenhum interesse de Deus em construir uma instituição para que essa instituição represente Deus. Né? Tem um problema de tradução nos textos. No começo a Bíblia ela foi sendo traduzida muito no grego, então tem muita coisa que foi mudada a sua versão original. E pesquisando um pouco sobre a versão original, eu vou colocar isso aqui para ficar melhor. E pesquisando um pouco sobre a versão original, o que eu descobri? Que a tradução no texto original não fala de igreja. Essa palavra, entende? A palavra igreja fala de comunidade, né? De um povo reunido, de um povo que recebeu a palavra, a pregação do evangelho, aceitou a obra redentora de Jesus, e esse povo começou a pregar e a se espalhar. Então, quando a Bíblia diz: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a Bíblia não está falando de uma instituição, ela está falando de um povo.
de um povo que carrega uma palavra, que carrega uma fé. Então, assim, eu estou fazendo essa introdução e explicando isso para você entender o que na cabeça do desigrejado. Então, ele entende assim que você fazer parte de qualquer movimento está errado, que isso não, Deus não quer isso e tá. Assim, a minha posição eu não acho que um desigrejado está errado em não querer participar de nenhuma denominação. E eu não acho que quem participa de uma denominação está errado, se ele quer participar de uma denominação, se ele se sente bem naquele local, se ele é alimentado ali pela palavra, se ali ele cresce espiritualmente, se ali ele adquire conhecimento, se ali ele tem um grupo de pessoas que oram juntos, que choram juntos, que vivem como uma igreja, que são igreja. Então eu não acho que o desigrejado está errado. Aonde está o problema? Tanto do desigrejado quanto do igrejado. É quando um começa a atacar o outro e julgar o outro. Quando você começa a atacar e dizer que quem está lá numa denominação está no engano e vai se perder. E é errado também quando alguém que está dentro de uma denominação fala que o desigrejado, aquele que não quer congregar, numa igreja tradicional, conhecida, vamos dizer assim, com nome ali, que ele também está errado, que ele está fora do corpo. Por que eu estou falando isso? Olha só. O modelo de igreja de Jesus, ele é um modelo que diz assim, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Ali tem uma igreja. O que 2 de vós concordarem acerca de qualquer assunto, será concordado no céu. Então o modelo de igreja de Jesus começa com 2 pessoas. 2 pessoas. Você já tem uma igreja. Se você está reunido com a sua esposa na sua casa e vocês cultivam a vida espiritual de vocês oram, vocês jejuam, vocês buscam conhecimento da palavra, vocês tiram um tempo devocional, vocês dão um exemplo de cristãos, vocês manifestam a fé de vocês quando tem oportunidade, no trabalho, no vizinho, na rua, no mercado, enfim. Se você vive como um cristão, se você prega o evangelho quando você tem oportunidade, isso é uma igreja. Então, assim, eu não vejo problema algum se a pessoa não quer congregar. Onde está o problema? Se ela não quer congregar, tipo numa denominação, se ela saiu magoada de lá e ela guarda a mágoa. Então aí tem um problema, entende? Porque a motivação dela em não congregar está na mágoa, na experiência ruim que ela teve. E não numa direção de Deus para a vida dela. Então assim, é errado, biblicamente falando. Eu já vi muitos pastores falando que você está fora do corpo se você não congrega. Mas o que é congregar? É se reunir aonde tem uma igreja, uma placa, uma igreja. Ou se eu me reúno na minha casa com a minha esposa para orar e para buscar o Senhor, isso não é congregar? Jesus falou onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Foi Jesus que falou. Então, o que eu entendo? Os desigrejados, eles são, a maioria deles que eu vejo, são pessoas que estão amarguradas por decepções, por situações que elas viram dentro das igrejas, igrejas que viraram mais empresas, que viraram mais comércio do que realmente igreja. E isso frustrou, isso deixou a pessoa indignado, isso
mexeu com a sua vida, com a sua fé, com as suas emoções. E a pessoa acha então melhor não participar mais desses grupos de igrejas, né, com placa, com nome e tudo mais. Então assim, o desigrejado ele está totalmente errado. Na minha visão, não. Ele está errado se ele estiver amargurado, se ele não perdoa aquelas decepções que ele teve. Aí ele está errado. Agora, se ele lida naturalmente com isso, se isso não é uma raiz de amargura no seu coração, se ele não está contaminado por alguma amargura, por alguma coisa do passado, e ele decidiu congregar na sua casa, é uma igreja. Tanto que nós vemos muitas versões na Bíblia, muitas histórias na Bíblia, em que eles se reuniam nas casas. Nas casas. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Então, eu não vejo que está errado. Eu acho que é uma decisão pessoal de cada pessoa e eu respeito. Porque se você vai num país comunista onde tem proibição de pregar o evangelho, as pessoas se reúnem nas casas e não tem nome as igrejas. Né? Até no leste europeu, detrás da cortina de ferro, quando a Rússia comunista tomou a Europa, eles se reuniam na igreja subterrânea, né, como eles dizem. Então a igreja não tinha nome, as pessoas se reuniam nas casas ocultamente, escondidas. Então Deus ouvia, Deus recebia, não precisava ter uma placa lá, uma igreja para Deus ouvir e receber. Então, assim, eu respeito essas pessoas, eu entendo essas pessoas. Agora, quando elas julgam quem vai numa igreja, como, por exemplo, eu frequento uma igreja. Eu frequento um local, lá tem uma placa, tem um pastor, tá? Eu frequento um lugar assim, eu faço parte de um povo assim, estou bem lá, estou feliz, estou satisfeito, vejo que ali realmente está se gerando no coração dos irmãos uma mentalidade de como ser igreja, né? Quando existem necessidades dentro da igreja, a igreja ajuda as pessoas, a igreja contribui, a igreja investe financeiramente, investe oração, investe tempo, atenção, enfim. Estamos caminhando. Então, eu faço parte de um lugar assim. Mais um tempo no passado, eu não estava congregando. E nem por isso, como muitos acham, que eu estava desviado. Né? Tem gente que acha que se você não estava, você está desviado. Não, eu não estava desviado. Eu continuava dando testemunho do evangelho onde eu ia, no meu trabalho, onde eu pisava, onde eu podia falar de Jesus, eu falava. Né? Eu cultivava a minha vida de oração na minha casa, com a minha esposa, ensinando a minha filha a palavra. Entende? Então, eu não vejo que eu estava desviado. E tem na cabeça de muita gente eu estava desviado, porque eu não estava participando de uma igreja. Hoje eu estou participando de um local porque eu me identifiquei, porque desse local eu gostei, porque, enfim. Mas tem lugares que eu não vou mais, que eu não iria mais para congregar, vou congregar nesse lugar, não vou mais. Entende? Então assim, eu respeito o desigrejado, entendo a posição dele, só discordo quando ele julga quem vai numa igreja, porque eu vou e eu não julgo o desigrejado. E nem Deus julga. O que Deus vai tratar sempre vai ser a motivação do nosso coração. E também não julgo o que frequenta uma igreja, vamos dizer assim, né, uma igreja que tem placa, tem pastor. Não julgo também, entende? Não digo que está errado, né, porque Deus se manifesta lá, Deus fala lá, Deus cura lá, as pessoas ouvem o evangelho lá, as pessoas são salvas lá, entende? A maioria dos desigrejados foram salvos nesse modelo de igreja. Né? Mas o nosso Deus ele é um Deus multiforme, é um Deus de muitas, vamos dizer assim, é um Deus muito sábio. E Deus sabe como alcançar todo mundo. Né? Deus sabe como dar estratégias para alcançar todo mundo. Então, eu queria deixar essa palavra aqui, deixar a minha ideia aqui, né, para você que segue o meu canal, você que ouve aí as palavras que eu falo aqui, né. Essa é a minha posição. Frequento uma igreja, me identifiquei nesse lugar, faz 6 meses que eu estou nesse lugar, né.
Não julgo quem não vai, quem não frequenta, não acho que está desviado, entende? Não acho que está fora, que está perdido, não acho, entende? E também não acho que eu, por estar, também estou no engano, estou errado, não acho. Eu acho que a fé que eu tenho dentro de mim, no Criador e na sua palavra, e que eu tenho buscado aprender cada dia mais na sua palavra, é o que me sustenta e é o que me faz caminhar. Então, não é eu fazer parte numa denominação ou eu ser um desigrejado e dizer que eu não faço parte desse povo e usar aquele versículo lá, sai dela, povo meu. Né? Então, fica aqui minha palavra, eu espero que tenha ficado claro a minha posição, né, sobre os igrejados versus os desigrejados. O que nós temos que entender é que nós acreditamos no único Cristo que morreu num madeiro, né, que foi morto, que ressuscitou o terceiro dia, que enviou para nós o Espírito Santo, para habitar em nós, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que um dia Ele vai restaurar todas as coisas. Um dia nós estaremos com Ele para sempre, e conheceremos Ele assim como Ele é, veremos Ele face a face. Então é isso que importa. No final das contas, é isso que importa. Você crê que Jesus é o Salvador, o Senhor de toda a terra? É isso. Você obedece a sua palavra, você procura crescer na sua palavra. Né? Tem muitas coisas que eu fui aprendendo com o tempo, muitas coisas que eu não sabia, que estou descobrindo, que estou aprendendo, que estou evoluindo. Né? E Deus controla a história e Ele sabe como congregar todo o seu povo. Um dia os igrejados e os desigrejados, as denominações vão acabar, esses nomes vão acabar. E a Bíblia diz que estarão lá todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém, pessoal? É isso aí. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família, o seu dia, o seu final de semana. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.